Súmula 551. É inconstitucional a taxa de urbanização da Lei nº 2.320, instituída pelo município de Porto Alegre, porque seu fato gerador é o mesmo da transmissão imobiliária. Súmula 552. Com a regulamentação do artigo 15 da Lei 5.316, pelo Decreto 71.037, tornou-se exequível a exigência da exaustão da via administrativa antes do início da ação de acidente de trabalho. Súmula 553. O adicional ao frete para a renovação da marinha mercante é contribuição parafiscal, não sendo abrangido pela imunidade prevista na letra D, inciso 3, do artigo 19 da Constituição Federal. Súmula 554. O pagamento de cheque emitido sem provisão de fundos após o recebimento da denúncia não obsta ao prosseguimento da ação penal. Súmula 555. É competente o Tribunal de Justiça para julgar conflito de jurisdição entre juiz de direito do Estado e a Justiça Militar local. Súmula 556. É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista. Súmula 557. É competente a Justiça Federal para julgar as causas em que são partes a Cobal e a Cibrasen. Súmula 558. É constitucional o artigo 27 do Decreto-Lei 898. Súmula 559. O Decreto-Lei 730 revogou a exigência de homologação pelo Ministro da Fazenda das resoluções do Conselho de Política Aduaneira. Súmula 560. A extinção de punibilidade pelo pagamento do tributo devido estende-se ao crime de contrabando ou descaminho por força do artigo 18, parágrafo 2º do Decreto-Lei 157. Súmula 560. Em desapropriação, é devida a correção monetária até a data do efetivo pagamento da indenização, devendo proceder-se à atualização do cálculo, ainda que por mais de uma vez. Súmula 562. Da indenização de danos materiais decorrentes de ato ilícito, cabe a atualização de seu valor, utilizando-se, para esse fim, dentre outros critérios, dos índices de correção monetária. Súmula 563. O concurso de preferência a que se refere o parágrafo único do artigo 187 do Código Tributário Nacional é compatível com o disposto no artigo 9, inciso 1 da Constituição Federal. Súmula 564. A ausência de fundamentação do despacho de recebimento de denúncia por crime falimentar enseja nulidade processual, salvo se já houver sentença condenatória. Súmula 565. A multa fiscal moratória constitui pena administrativa, não se incluindo no crédito habilitado em falência. Súmula 566. Enquanto pendente, o pedido de readaptação, fundado em desvio funcional, não gera direitos para o servidor relativamente ao cargo pleiteado. Súmula 567. A Constituição, ao assegurar, no parágrafo 3º do artigo 102, a contagem integral do tempo de serviço público federal, estadual ou municipal para os efeitos de aposentadoria e disponibilidade, não proíbe à União, aos estados e aos municípios mandarem contar, mediante lei, para efeito diverso, tempo de serviço prestado a outra pessoa de direito público interno. Súmula 568. A identificação criminal não constitui constrangimento ilegal, ainda que o indiciado já tenha sido identificado civilmente. Súmula 569. É inconstitucional a discriminação de alíquotas do Imposto de Circulação de Mercadorias nas operações interestaduais
em razão de o destinatário ser ou não contribuinte. Súmula 570. O imposto de circulação de mercadorias não incide sobre a importação de bens de capital. Súmula 571. O comprador de café ao IBC, ainda que sem expedição de nota fiscal, habilita-se, quando da comercialização do produto, ao crédito do ICM que incidiu sobre a operação anterior. Súmula 572. No cálculo do imposto de circulação de mercadorias, devido na saída de mercadorias para o exterior, não se incluem fretes pagos a terceiros, seguros e despesas de embarque. Súmula 573. Não constitui fato gerador do imposto de circulação de mercadorias a saída física de máquinas, utensílios e implementos a título de comodato. Súmula 574. Sem lei estadual que a estabeleça, é ilegítima a cobrança do imposto de circulação de mercadorias sobre o fornecimento de alimentação e bebidas em restaurante ou estabelecimento similar. Súmula 575. A mercadoria importada de país signatário do GATT ou membro da ALAC estende-se à isenção do imposto de circulação de mercadorias concedida a similar nacional. Súmula 576. É lícita a cobrança do imposto de circulação de mercadorias sobre produtos importados sob o regime de alíquota zero. Súmula 577. Na importação de mercadorias do exterior, o fato gerador do imposto de circulação de mercadorias ocorre no momento de sua entrada no estabelecimento do importador. Súmula 578. Não podem os Estados, a título de ressarcimento de despesas, reduzir a parcela de 20% do produto da arrecadação do Imposto de Circulação de Mercadorias, atribuída aos municípios pelo artigo 23, parágrafo 8º da Constituição Federal. Súmula 579. A cal virgem e a hidratada estão sujeitas ao Imposto de Circulação de Mercadorias. Súmula 580. A isenção prevista no artigo 13, parágrafo único do Decreto-Lei 43 restringe-se aos filmes cinematográficos. Súmula 581. A exigência de transporte em navio de bandeira brasileira para efeito de isenção tributária legitimou-se com o advento do Decreto-Lei 666. Súmula 582. É constitucional a resolução número 640 do Conselho de Política Aduaneira, que reduziu a alíquota do imposto de importação para a soda cáustica destinada às zonas de difícil distribuição e abastecimento. Súmula 583. Promitente comprador de imóveis residencial, transcrito em nome de autarquia, é contribuinte de imposto predial territorial urbano. Súmula 584. Ao imposto de renda calculado sobre os rendimentos do ano base, aplica-se a lei vigente no exercício financeiro, em que deve ser apresentada a declaração. Súmula 585. Não incide o imposto de renda sobre a remessa de divisas para pagamento de serviços prestados no exterior, por empresa que não opera no Brasil. Súmula 586. Incide imposto de renda sobre os juros remetidos para o exterior com base em contrato de mútuo. Súmula 587. Incide imposto de renda sobre o pagamento de serviços técnicos contratados no exterior e prestados no Brasil. Súmula 588. O imposto sobre serviços não incide sobre os depósitos, as comissões e taxas de desconto cobrados pelos estabelecimentos bancários. Súmula 589. É inconstitucional a fixação de adicional progressivo do imposto predial e territorial urbano, em função do número de imóveis do contribuinte. Súmula 590. Calcula-se o imposto de transmissão causa-mortes sobre o saldo credor da promessa de compra e venda do imóvel, no momento da abertura da sucessão do promitente vendedor. Súmula 590. A imunidade ou a isenção tributária do comprador
não se estende ao produtor contribuinte do Imposto sobre Produtos Industrializados. Súmula 590. Nos crimes falimentares, aplicam-se as causas interruptivas de prescrição prevista no Código Penal. Súmula 593. Incide o percentual do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, sobre a parcela de remuneração correspondente a horas extras extraordinárias de trabalho. Súmula 594. Os direitos de queixa e de representação podem ser exercidos, independentemente pelo ofendido ou por seu representante legal. Súmula 595. É inconstitucional a taxa municipal de conservação de estradas de rodagem, cuja base de cálculo será idêntica à do Imposto Territorial Rural. Súmula 596. As disposições do Decreto 22.626 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional. Súmula 597. Não cabem encargos infringentes de acórdão que, em mandado de segurança, decidiu por maioria de votos a apelação. Súmula 598. Nos embargos de divergência, não servem como padrão de discordância os mesmos paradigmas invocados para demonstrá-la, mas repelidos como não dissidentes no julgamento do recurso extraordinário. Súmula 599. São incabíveis embargos de divergência de decisão de turma e em agravo regimental, cancelada. Súmula 600. Cabe ação executiva contra o emitente e seus avalistas, ainda que não apresentado o cheque ao sacado no prazo legal, desde que não prescrita a ação cambiária.